Quem era o Fred Rubin antes de começar a desenhar? Como é que o Fred começou a desenhar e quando? Começar a desenhar, todo desenhista dá aquela resposta padrão, né? Que ele desenhava desde criança e tal. Eu desenhei desde, sei lá, de quando conseguia segurar um lápis, assim. Então é um processo que aprender a desenhar é um processo que leva a vida inteira. Até hoje eu estou aprendendo, né? Desenhava muito, assim, desenhava em folha de caderno pautado quando era pequeno, já fazia história em quadrinho ali, fazia narrativas. E é uma coisa que naturalmente eu procurei daí um curso depois aqui na Universidade Federal de Desenho Industrial que tivesse alguma coisa que envolvesse desenho. Eu nem sabia direito o que fazia, mas eu quis fazer. Tem desenho no nome, então vou fazer. Chegando lá tu descobre que não é exatamente, o curso não cobra exatamente história em quadrinho e desenho exclusivamente, né? A área do design abarca muitas coisas. Mas me ajudou a seguir desenvolvendo meu traço, seguir desenhando, né? E nesse tempo entre faculdade e o início da vida profissional, assim, eu trabalhei com design de embalagem, identidade visual, várias coisas, até que eu decidi que eu queria focar, assim, exclusivamente em ilustração e desenho, animação, e é nisso que eu estou trabalhando até hoje. Tendo começado com a história em quadrinho um pouco depois. Eu publico história em quadrinho de 2016 para cá. Apesar de ser uma coisa que eu fazia quando criança, eu comecei a ter ela como atividade assim, profissional há pouco tempo. E tipo assim, no teu trabalho, quando tu senta assim, pô, hoje eu vou trabalhar, vou criar, vou desenhar, vou fazer... Como é que é, quais são as tuas inspirações, assim, tipo, pra pegar um Le Chevalier da vida, né? Tu cria roteiros também, tu escreve algumas histórias, como é que funciona? Ou tu meio que foca mais na parte do desenho mesmo? Quando eu resolvi que ia fazer história em quadrinho, eu primeiro resolvi que eu ia focar para desenvolver o meu traço, a minha narrativa no desenho, que eu considero que seja uma coisa assim, já é um ofício monumental, assim, que leva muito tempo para tu dominar. E eu tenho algumas histórias, alguns argumentos de história que eu comecei a escrever, mas eu não considero ainda que esteja um nível bom para desenvolver uma história para publicar. Então eu estou deixando elas na gaveta, por enquanto estou me concentrando só em desenhar. O legal assim, é que eu tenho 6 graphic novels publicadas, né, de 2016 para cá. E todas elas são diferentes. Tem o universo do Le Chevalier, que é steampunk vitoriano. Tem Contos do Cão Negro, que é medieval e vikings e fantasia heróica, né? Tem o Matrimônio de Céu e Inferno, que é uma história policial urbana. Então eu sempre achar temas temas diferentes entre si, para não ficar uma atividade monótona e eu poder me desafiar também. Poder buscar diferentes referências visuais e de quadrinhos. Então, para cada projeto, eu faço uma pesquisa em quadrinhos diferentes, em artistas diferentes que me inspiram para aquele projeto, sabe? Não, ia dizer que... Quando a história, ela sai um pouco da realidade, ela sai da vida real, né, ela extrapola um pouco a coisa, como tu falou, de steampunk, tu falou de coisas fantásticas, facilita para ti, atrapalha? Se fosse escrever, tipo, desenhar uma história, criar, né, imagens em forma de imagens, uma história que é palpável, que é, né, é mais bacana para ti, ou é mais fácil, é mais difícil? Como é que tu vê essa questão do tema e do ambiente que a história se passa? A gente sempre nunca retrata a realidade exatamente como ela é, né? Então, mesmo num tema como ficção científica, a gente está pegando elementos que são reais e combinando, fazendo nunca chega a ser uma coisa que inventar uma coisa que não existe. Eu gosto assim dos temas. Cada coisa desperta me move de uma forma diferente, assim, me desafia de uma forma diferente. Eu acho que a ficção científica é algo que às vezes tenho um pouco de dificuldade. Eu acho que eu preciso pesquisar mais, assim, precisar mais maquinário, mais coisas mecânicas, sabe? Eu não sou muito acostumado a desenhar coisas mecânicas, então o steampunk é algo que me desafia nesse sentido. Eu tenho que pesquisar mais, eu tenho que fazer esboço, procurar máquinas, procurar referências,
tem muita coisa no cinema e né, nos quadrinhos, desse tipo. E, por exemplo, já por outro lado, uma história urbana, eu tenho que ver paisagens... essa história que eu desenhei se passa em São Paulo, então eu tenho que procurar prédios e referências visuais reais, aí são localidades reais. Que não é difícil também hoje com o Google Maps e com todo o recurso que tem, né? Eu fico imaginando os quadrinistas na década de 80, 90 era uma mão, tinha que ter um catálogo com revistas, com recortes e tudo, e enfim, aí no local tirar foto, né? Então a gente tem essa facilidade, acho que é bem mais fácil, a tecnologia facilita bastante hoje. E assim, em termos de consumo de quadrinhos, né? Tu acha que nesses últimos 15 anos aí que a gente vem com muito filme de super-herói, muita referência a quadrinho, não que não tivesse antes, né? Mas o quadrinho ele ficava um pouco meio restrito a um nicho, a um pequeno grande, né? Mas um núcleo restrito de consumidores. Como é que tu vê essa função aí das mídias se entrelaçando, né? E o que isso ajuda no trabalho de vocês também, né? Como publicadores, né? Como escritores e que querem vender, querem mostrar esse trabalho. Eu não tenho dados assim exatos, mas baseado no que eu vejo em eventos, assim, eu vejo um crescimento muito grande do interesse, principalmente pelo quadrinho produzido aqui no Brasil, nos eventos que a gente sai e vê, tem um público já que procura esse tipo de coisa. E tu mencionou o audiovisual, assim, é uma coisa que a produção de cinema e séries ainda bebe muito no quadrinho para fazer essas produções de quadrinho como se fosse ainda um balão de ensaio, né? Então tem o que a gente vê de séries e filmes baseados em... não só de super-herói, eu nem tô falando de super-herói, né? Super-herói hoje em dia já é uma coisa à parte. Tem muita coisa sendo feita nos quadrinhos que fornece material para que se produza séries, games e filmes hoje em dia, né? Isso é muito bom, eu acho que... não só nos quadrinhos e na literatura também, né? Na literatura fantástica. Eu acho isso muito bom, espero que esse seja um mercado que se retroalimente, que o público que consome o audiovisual acabe indo atrás do quadrinho. Eu acho que acontece isso. Não sei se com a mesma... o público consome com a mesma voracidade que consome os filmes, as séries, mas eu acho que sim. É um mercado pequeno, um nicho comparado, o quadrinho, né? Comparado ao mercado audiovisual, ainda é um mercado bem menor, de nicho mesmo. Mas tu diria que um leva ao outro e o outro leva a um, por exemplo? Acho que dá pra dizer que sim, eu acho que sim. No meu caso, por exemplo, que sou um cara que consome, eu procuro, eu vejo um filme, uma série que eu acho legal e que eu ouvi falar que foi baseado numa história em quadrinho, eu vou lá e procuro quadrinho, porque às vezes a história é diferente no quadrinho. Muitas vezes é diferente. Tá? Tu tem que fazer adaptações dessa história para ela se encaixar no formato de uma série. Então é uma coisa que a experiência fica muito mais rica, né? Tu conhecendo a história original e depois conhecendo a adaptação. Enquanto tu consumidor, enquanto público, é uma coisa que enriquece muito a tua experiência, amplia os horizontes ainda mais, é legal. Vocês estiveram na CCXP agora em 2019, no final, né? Esse tipo de evento, que não é só a CCXP, claro que a CCXP tomou um tamanho muito grande, né? Chegando a ser uma das, ou se não a maior do mundo. Esses eventos que vão se espalhando aqui em Santa Maria, eu sei que tem alguns pequenos, né? Tu acha que como é que esse tipo de evento colabora com o trabalho de vocês? Cara, eu acho que hoje em dia esse evento é fundamental, porque falando em termos assim econômicos, as nossas vendas nos eventos, eu vejo por mim, assim, são muito maiores do que vendas em lojas. Tu vende numa CCXP no final do ano, o que às vezes tu vendeu o ano inteiro nas grandes redes, né, nas lojas. Então o público ele valoriza quando o autor está presente no evento, para ir lá pegar um autógrafo, conhecer o autor, conversar, sabe? Isso hoje em dia é uma coisa que eu acho que por causa das redes sociais meio que virou assim fundamental ter esse contato com o público e é muito legal, sabe? Eu acho que a tendência é que esses eventos continuem aparecendo, né? Espero que sim, espero que cada vez mais o público procure e principalmente conhecer às vezes as coisas que são feitas na cidade aqui, que
não é difícil a gente encontrar alguém aqui no evento e a pessoa dizer, pá, que legal esse material, não sabia que isso era feito aqui, não imaginava. Então, acho que o evento também tem um grande papel nessa divulgação. Para terminar, o que o Fred está aprontando para 2020 agora? Cara, para 2020, assim, dos materiais que eu já publiquei, eu desenho o Le Chevalier em conjunto com o Acordeonce, que falou aqui, né? Temos uma negociação com algumas editoras estrangeiras para levar esse material para lá. Então, algo provavelmente aconteça no decorrer do ano. E eu tenho um ou dois projetos de quadrinho já acontecendo, que eu já estou desenhando. Um deles é o Próxima Aventura do Chevalier, vai ser o volume 3. E os outros eu não posso falar ainda. Quer dizer, eu tenho... Não, mas eu tenho aproveitado falado a todo vapor, que é uma websérie que o Enéas Tavares criou, né, outro autor daqui de Santa Maria, e eu faço os quadrinhos da websérie. Então os quadrinhos podem ser lidos gratuitamente na internet, só procurar no meu Instagram, no Instagram do Enéas Tavares, e tu pode encontrar o link para ler os quadrinhos ali. Então isso aí vai rolar durante o ano inteiro, essa produção.